momento. Ok, estamos gravando a aula a partir desse momento. E hoje a aula vai falar sobre segurados especiais. É um tema bastante interessante do direito previdenciário, é um tema que vem trazendo muito debate no meio jurídico acerca dos segurados especiais. A gente hoje conhece as categorias de segurados. Vamos entender quem é o segurado especial, ok? E falar um pouco sobre as situações que podem conviver com o enquadramento do segurado especial, ou seja, aquelas situações em que a legislação permite que esse segurado tenha outras fontes de rendimento e possa extrair dessas outras fontes de rendimento sua subsistência sem necessariamente perder a condição de segurado. Primeiro, por que é tão importante o enquadramento na condição de segurado especial? O que é que faz do enquadramento como segurado especial do trabalhador tão importante? Bom, um primeiro aspecto é que a gente, inclusive, já viu isso quando falou das contribuições sociais. O segurado especial, ele contribui, existe uma contribuição do segurado especial, porém essa contribuição incide sobre a comercialização da produção rural, ou da sua produção. E aí, a alíquota é menor, a alíquota é de 1,2% sobre essa comercialização da produção, e eventualmente nos meses em que não há produção, você não precisa contribuir. Ainda assim, naquele mês em que não há produção, mas há exercício de atividade rural, você pode contar esse tempo para a sua aposentadoria. Então, é um diferencial em relação, por exemplo, ao contribuinte individual. O contribuinte individual, que é aquele trabalhador autônomo, ele trabalha, ele exerce a sua atividade profissional, o advogado, por exemplo, aí ganha honorários em um mês, no outro mês não ganha nada. Ele tem que contribuir os 2 meses para poder contar para a sua aposentadoria. Ele não pode contribuir em um, não contribuir no outro e contar 2 meses como tempo de contribuição, né? Então, o segurado especial tem essa vantagem. O exercício da atividade rural é que vai garantir a ele o direito a um benefício lá na frente. Outra coisa é que o segurado especial, ele, quando trabalha em regime de economia familiar, o que é o regime de economia familiar? É com a utilização da sua família apenas na produção rural, no desenvolvimento da produção rural, ele estende para os demais integrantes da família o direito ao enquadramento como segurado especial. Então, observe, não há necessidade de uma formalização desses membros integrantes da família do segurado especial para que eles façam jus à contagem daquele tempo como tempo de contribuição para a aposentadoria. O núcleo familiar todo se beneficia. O núcleo familiar que exerce a atividade de produção, né? Todo ele se beneficia. Então, é também um diferencial em relação ao contribuinte individual, ao empregado, porque no caso do contribuinte individual, se o sujeito é advogado e recebe o auxílio da mulher em casa, por exemplo, para fazer petição inicial, para cumprimento de prazo, não é um exercício de atividade profissional em regime de economia familiar. Não vai garantir à esposa, por exemplo, direito à aposentadoria com base na mesma contribuição. Não, a contribuição é do trabalhador, é do contribuinte individual. Já no segurado especial, não. Aquela contribuição da produção rural, aquele percentual que eu disse, de 1,2% sobre a comercialização da produção rural, é estendido a todo o núcleo familiar. Então, isso é uma vantagem muito grande em relação aos demais segurados. Por isso, sempre tenham em mente um trabalhador rural que esteja ali no limite entre ser reconhecido como segurado especial ou ser reconhecido como segurado contribuinte individual, sempre vai optar pelo enquadramento como segurado especial, por conta de todas essas vantagens que eu expliquei aqui, ok? Também não vamos confundir, e aí é uma questão de terminologia, é importante que a gente não confunda, segurado especial
como trabalhador sujeito à condição especial. O segurado especial é esse trabalhador que a gente vai ver aqui, né? Normalmente que é de baixa renda, que exerce uma atividade de extrativismo vegetal ou de produção agropecuária, né? Já o trabalhador em condições especiais é aquele trabalhador que exerce a sua atividade com algum nível de exposição a risco, seja risco à saúde, seja risco à sua incolumidade física. É no caso dos trabalhadores que exercem suas atividades com exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, insalubres, né? Ou perigosos, ou são atividades que, por sua natureza, ensejam perigo. São aquelas atividades que envolvem explosão, grandes alturas, segurança pública. Então, todas essas situações ensejam o enquadramento como trabalhador sujeito a condições especiais. Esse trabalhador sujeito a condições especiais tem um tratamento diferenciado, mas são trabalhadores empregados, certo? Eles são segurados empregados. O segurado especial não é empregado de ninguém. O segurado especial ele não tem vínculo de emprego. Ele se assemelha a um contribuinte individual. Mas se assemelha em que sentido? Ele trabalha por conta própria, ele sobrevive do que ele produz. Só que, diferentemente do contribuinte individual, ele exerce essa atividade na terra, né? Ele exerce sua atividade no extrativismo vegetal ou como pescador artesanal. Ok? Então, vamos lá. Primeira caracterização, vamos pegar algumas características aí importantes para a gente conseguir enquadrar esse trabalhador como segurado especial. Primeiro está lá no inciso 7 do artigo 11 da Lei 8213 de 91. Inciso 7 do artigo 11 da Lei 8213 de 71. Esse artigo 11, inciso 7, a gente vem analisando, é aquele que conceitua as situações de enquadramento como segurado empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso, empregado doméstico, e agora nós estamos falando sobre o segurado especial. Ele diz o seguinte, o inciso 7. Considera-se como segurado especial a pessoa física, obviamente, né? Não existe segurado pessoa jurídica, todo segurado pessoa física, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. É uma dúvida bastante comum. O trabalhador rural que se enquadra na condição de segurado especial, ele precisa viver na terra em que ele produz? Ele precisa estar residente na terra? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer, fica à vontade. Alguém abriu o microfone aí para perguntar. Não, né? Então, Antônio, meu xará. Quer falar alguma coisa, Antônio? Estão vindo uns passarinhos de Antônio aí. Bom, não perguntou, vamos continuar. Então, é uma dúvida bastante comum. O segurado especial, ele precisa viver na terra? Não, ele não precisa viver no local, uma buzina. Aí, Antônio, quer falar alguma coisa? Beleza, então agora eu estou ouvindo, professor. Ah, joia. Quer perguntar alguma coisa, não? Não, por enquanto não. Vamos seguir aí. Beleza. Tá na rua, Antônio? Não, cheguei agora. Estou chegando em casa. Cheguei já, entrei. Beleza. Agora Tá eu estou falando aqui. Mas essa aula vai ficar disponível depois no YouTube, né? Vai ficar no YouTube e eu vou colocar também no Stream, que é uma plataforma, vocês vão receber um link para poder acessar uma plataforma do próprio programa. Então, vai estar em todos os lugares. Maravilha. Então, é isso. Então, o segurado especial ele não precisa viver na terra. Ele pode viver, morar, residir numa cidade próxima. Pode morar num conglomerado urbano,
Não tem ele não pode morar muito longe do local onde ele produz. Digamos, ele produz numa terra lá de Poço Verde e mora em Aracaju. Não, tem alguma coisa errada. Até para provar que ele tem uma habitualidade da atividade rural, né, porque há necessidade de uma habitualidade da atividade rural, é difícil você justificar isso, o sujeito morando em Aracaju e tendo a terra lá em Poço Verde, certo? Mas nada impede que ele resida em um local próximo, um local razoavelmente próximo, ok? Saulo, quer fazer alguma pergunta? Não, professor, acho que foi um equívoco aqui no meu computador. Tranquilo, fica à vontade, viu? Se quiser perguntar. Então, vamos continuar lá no inciso 7, ok? Aglomerado urbano rural próximo a ele, que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de. Dessa parte do dispositivo, a gente percebe que o exercício da atividade rural, ou atividade como segurado especial, tem que ser por conta própria, com auxílio da família, o chamado regime de economia familiar, ou com uma contratação de empregados não permanentes. O segurado especial não pode, isso é uma observação importante, ter empregados permanentes na terra. Então, se, por exemplo, você tem um sítio e até sobrevive da produção desse sítio, mas tem lá um caseiro, tem um vaqueiro, ok? Que trabalha permanentemente para você nessa terra, você não é segurado especial. Você vai ser enquadrado como produtor rural. E como produtor rural, você é, para a Previdência, segurado contribuinte individual. Qual a diferença de ser segurado contribuinte individual em relação ao segurado especial? Que o contribuinte individual tem que contribuir todo mês, sob pena de não poder contar aquele mês como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Ok? Essa é a diferenciação. Vamos para frente. O regime de economia familiar. Vamos falar especificamente sobre esse regime de economia. Não, vamos falar antes. Antes, já que a gente está falando de não ter empregados permanentes, vamos falar da condição de empregados temporários. O segurado especial, ele pode contratar pessoas para trabalhar para ele em determinado período do ano. Por que em determinados períodos do ano somente? Porque se entende que o trabalho na terra, ele não precisa constantemente de um trabalhador permanente ali. Ele não precisa de um trabalhador que fique a todo tempo produzindo na terra. Mas, por isso, a pessoa individualmente ou só com a família tem condições de dar conta. Mas, em determinados momentos, o trabalho aumenta. O trabalho cresce na época da semeadura, na época da colheita. Né? Esse trabalho pode ser muito grande para que uma pessoa só o faça, ou a pessoa com a família sozinha o faça. Então, a legislação permite que durante 120 dias, ano trabalhador, o segurado especial possa contratar um trabalhador. Só que essa relação tem que se manter. Então, ele pode contratar um trabalhador durante 120 dias no ano, 2 trabalhadores durante 60 dias no ano, olha a relação, não é? 3 trabalhadores durante 40 dias no ano, 4 trabalhadores durante 30 dias no ano. Então, essa relação de 120 dias ano por trabalhador tem que se manter. E aí ele vai estar contratando pessoas para trabalhar para ele, sem perder a condição de segurado especial. Esse tempo aí, 120 dias, guarde, porque ele vai ser muito importante lá na frente em outras situações que o segurado especial pode precisar. Ok? Primeira vez que a gente está utilizando esses 120 dias é em relação a
contratação de trabalhadores não permanentes, trabalhadores para exercerem atividades específicas de semeadura, colheita, aquelas situações em que o trabalho rural exige uma quantidade de mão de obra, mão de trabalho maior, ok? Vamos falar do regime de economia familiar. O regime de economia familiar é aquele no qual a família participa da produção rural. E se a família participa da produção rural, ela tem direito a ser também considerada segurada especial. Joia? Esse enquadramento de segurado especial para cônjuge, ou para a companheira, ou para o companheiro, é muito natural. 2 adultos trabalhando na terra, os 2 podem ser reconhecidos como segurados especiais. A cônjuge deve trabalhar na produção. O cônjuge deve trabalhar na produção rural. Não adianta ela ser apenas dona de casa. Então, a legislação pensa da seguinte forma. Eu tenho um trabalhador rural e eu tenho a esposa dele. Se a esposa dele trabalha na terra, é também segurado especial. Os 2 juntos. Agora, se a esposa declara lá, por exemplo, no INSS, que é dona de casa, se a esposa nunca participou da produção rural, como é natural acontecer em alguns casos, essa esposa não vai ser considerada segurada especial. Agora, a jurisprudência, algumas decisões de tribunais têm relativizado essa situação do cônjuge ou companheiro. Quando o cônjuge ou a cônjuge é dona de casa, mas a casa ela exige dessa cônjuge, desse cônjuge, uma quantidade de trabalho fora do comum. Por exemplo, é uma família que tem 10 filhos. Evidentemente, o trabalhador rural vai lá, coloca a sua terra, sobrevive dessa terra. A esposa é dona de casa, mas é dona de casa de uma casa com 10 filhos. É dona de casa de uma casa com 10 crianças. Essa mulher, mesmo se declarando como dona de casa, ela pode ter o seu direito ao reconhecimento na condição de segurado especial. Ok? Uma decisão jurisprudencial. A lei não quer isso. A lei não fala nem nisso. A lei fala que ela deve concorrer para a atividade rural. Ela deve trabalhar na atividade rural. Joia? E os filhos? Onde é que entram os filhos nessa história? Se você olhar a lei, especialmente lá no inciso C, que fala aí o inciso 7, a linha C. Inciso 7, a linha C. Diz o seguinte. O filho é maior de 16 anos, é o que a lei diz. O filho, para ter direito ao reconhecimento na condição de segurado especial, tem que ter mais de 16 anos. Os advogados, nós advogados, fomos ao judiciário reclamar dessa idade. Reclamamos em que sentido? Dizendo, olha, não é real você considerar que o trabalhador rural começa a sua atividade como segurado especial apenas aos 16 anos. Um moleque de 12, um moleque de 13, até um menino de 8, 9 já está ajudando no trabalho na terra. Já está ali dando milho para as galinhas, tirando leite, né? Fazendo uma coisa ou outra que está trabalhando lá na terra. Então, não seria justo você considerar a partir de 16 anos. O INSS, qual era o argumento do INSS na época? O INSS alegava que não se poderia admitir o trabalho infantil, né? Você não pode admitir o trabalho infantil para essa atividade rural. Mas o decreto 3.048, o decreto que regulamenta a lei 8213/3048, permitiu que se abaixasse para 14 anos essa idade. Então, a partir dos 14 anos,
pelo Decreto 3.048, se admite que a pessoa seja enquadrada como segurado especial. O filho de um segurado especial pode se beneficiar desse enquadramento por trabalhar em um regime de economia familiar. O que foi que a jurisprudência decidiu a esse respeito? A jurisprudência reduziu ainda mais esse tempo. A jurisprudência entendeu que é possível o reconhecimento do enquadramento na condição de segurado especial pelo exercício em regime de economia familiar do maior de 12 anos. Certo? Do maior de 12 anos. Você diz, e por que não menos? Uma vez que 12 anos é um adolescente, não se pode admitir no Brasil o trabalho infantil como o INSS vinha alegando. O STF usou dois argumentos. O STF usou dois argumentos para poder fundamentar isso. O primeiro argumento foi o de que eu não posso prejudicar o trabalhador com uma norma que impede o exercício do trabalho infantil. Okay? Então, o trabalho infantil é vedado no ordenamento jurídico, não é permitido no ordenamento brasileiro, deve ser desestimulado o trabalho infantil, porém, eu não posso colocar sobre os ombros do trabalhador um prejuízo a ele ocasionado pela aplicação dessa norma. Então, se ele de fato trabalhou com 12, 13 anos de idade, de fato ele tem que ter reconhecido esse período como segurado especial, na condição de segurado especial. E por que não menos que 12, uma vez que a gente sabe que a realidade do trabalho rural é a de que o trabalhador também exerce a atividade antes dos 12 anos, com 9, 10 anos de idade. Porque o STF entendeu que, por mais que se reconheça que ele efetivamente trabalha, o resultado desse trabalho, haja vista a sua força física, a sua compleição física e a sua produtividade, não é substancial a ponto de influenciar na produção rural. Então, o menor de 12 anos foi excluído dessa categoria de segurado, dessa categoria de segurado, porque ele não produzia o suficiente para ser substancial para a produção rural, para a produção familiar, para a subsistência da família. Ok? E por que foi importante essa redução para 12 anos? Não tanto para os segurados especiais em si, mas para aquelas pessoas que migram do trabalho rural para o trabalho urbano. Isso foi bastante interessante. Eu tenho muitos clientes no escritório que chegam no escritório dizendo: doutor, eu quero saber se eu tenho direito a uma aposentadoria. A gente faz a contagem do tempo de contribuição urbano dele e não dá. Falta tempo. Aí eu começo a perguntar dele: vem cá, seus pais se aposentaram como? Ele diz: não, meu pai era rurícola. Meu pai trabalhava na roça, se aposentou pelo Fundo Rural. Normalmente eles se referem a isso, né? Aí eu vejo, bom, pai e mãe se aposentaram pelo Fundo Rural. Ele, desde pequeno, mora na roça, né? Desde moleque, ele ajudava os pais ali. Joia. Ah, mas eu comecei a trabalhar em uma atividade urbana com 18 anos de idade. Eu tive minha carteira assinada com 18 anos de idade, sim. Mas de 12 a 18 anos já são 6 anos para poder somar no tempo de contribuição. E talvez isso seja a diferença entre ele conseguir se aposentar e não conseguir se aposentar. Como eu posso pegar esse tempo de segurado especial e somar no tempo de atividade urbana, ele vai, no mínimo, ter direito a um aumento no valor do seu benefício. Porque quanto mais tempo de contribuição você tiver, maior será o fator previdenciário, que é um índice que a gente vai analisar mais à frente, e maior, portanto, será o benefício. Então, é vantagem para o segurado especial que migra para a atividade urbana você reconhecer o tempo como segurado especial, o tempo de atividade rural.
E como é que eu faço a prova dessa atividade, uma vez que a pessoa, quando é criança, não tem nada no nome dela, né? O judiciário já admite e já concorda que essa prova pode ser feita de maneira indireta. A prova indireta é feita através da documentação dos pais. Então, o fato do pai e da mãe já estarem aposentados pelo Fundo Rural já é um excelente indício de que a família trabalhava em regime de economia familiar. Se eu tenho um documento da terra que comprova, está lá no nome do pai, é um indício do regime de economia familiar. Certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento dos pais, onde tem a profissão dos pais, certidão de matrícula da criança na faculdade, na escola pública, né? Tem lá a profissão do pai lavrador. Tudo isso é documento de certidão do ITR, do INCRA, do cartório eleitoral, tudo isso tem a profissão do trabalhador. Então, a gente teria como fazer uma prova indireta. E essa prova é válida. Eu junto a essa prova a prova testemunhal, e aí vou ter condições de provar o exercício da atividade rural por esse trabalhador. Ok? Nós vamos para frente. Então, essas figuras, o cônjuge e os filhos, são, portanto, passíveis de enquadramento na condição de segurado especial por força do trabalho em regime de economia familiar. Lembrando que o filho, segundo a jurisprudência mais recente, é a partir dos 12 anos. Ok? Quem é enquadrado? Quais são outros requisitos para enquadramento na condição de segurado especial? Primeiro, explorar. Se o trabalhador ele explora a atividade de agropecuária, então um trabalho rural, agropecuária, o tamanho da terra dele tem que ser de até 4 módulos fiscais. Qual é o tamanho do módulo fiscal? Depende do município. Varia de município para município. Você pode obter essa lista no site do INCRA. Deixa eu consigo aqui. No site do INCRA lá vai ter a relação dos índices desse módulo fiscal. Por que é que varia de município para município? Porque há regiões em que a terra é mais fértil, há região em que a terra é menos fértil. E aí, para as regiões em que a terra é mais fértil, eu preciso de um menor tamanho de terra para garantir a subsistência da família. Naquelas regiões em que a terra é menos fértil, eu vou precisar aí de uma... Não estou conseguindo encontrar aqui. Eu vou precisar de uma extensão de terra maior, certo? Por isso que varia esse tamanho da terra. Se for alguém que tenha uma terra maior do que 4 módulos fiscais, o que pode acontecer, né? Ter uma terra aí maior do que 4 módulos fiscais, ele é excluído da condição de segurado especial. Porém, eu já vi situações no judiciário em que se consegue provar, imagine um terreno de 5 ou 6 módulos fiscais, certo? 10 módulos fiscais que seja. Mas uma parte desse terreno é improdutivo, ok? Ou a pessoa trabalhou sozinha na terra, ele não tem condições de trabalhar em 10 módulos fiscais. Ele prova que trabalhou sozinho, não foi em regime de economia familiar, ou que a terra produtiva realmente está dentro de um espaço de 4 módulos fiscais. Nesses casos, o tamanho da terra ele é relativizado. Então, você pode relativizar essa exigência de até 4 módulos fiscais, se deixar provado claramente que o trabalhador apenas executou a sua atividade em 4 módulos fiscais. Seja porque não teria condições, pelo tamanho da terra, em ele produzir a terra toda, seja por provar que a terra não é fértil em um determinado
aspecto. Ah, só tem pedra lá, é um riacho, é uma lagoa, por aí vai, certo? Além de quem exerce atividade agropecuária, atividade rural, o seringueiro ou extrativista vegetal. O seringueiro ou extrativista vegetal, ele tem uma peculiaridade na atividade dele. A atividade dele não exige tamanho de terra, certo? Ele não precisa ter 4 módulos fiscais, porque o seringueiro ou extrativista vegetal trabalha na mata, né? Trabalha extraindo a sua matéria-prima na floresta, né? Chico Mendes foi um expoente do movimento dos seringueiros. Ele dizia isso, olha, a reforma agrária não funciona com seringueiro. Professor, Pois não. eu coloquei uma pergunta no chat, Sim. eu perguntando o seguinte, esse módulo aí é o tamanho da Terra, é? Tamanho, né? É o tamanho da terra. E isso aqui para a gente equivale a tarefa ou hectare? Como é que funciona? Não, o tamanho desse módulo fiscal vai depender do município. Eu estava procurando até aqui no site do INCRA. Eu estou tentando achar também aqui, só que aqui só aparece coisas de, por exemplo, só aparece hectare, ó, área total de terra, não aparece esse nome. Encontrei aqui. Encontrou? Tabela com eu vou ver se eu compartilho aqui a tela com vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compartilhar. Peraí, deixa eu ir ali. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, estão vendo aí essa tela? Sistema Nacional de Cadastro Rural. Dá para ver aí? Diga aí o que é que vocês estão vendo. Alguém me diga aí se está vendo aqui a tabelinha. Está aparecendo aí? Tô vendo, professor. Pronto. Aí Tá tem o bem. seguinte. Agora aqui, o módulo está aqui aonde? O módulo está aqui. Modifisk, tá vendo? Ah, Aí tá, tem certo. também hectare. Tá vendo? Modifisk. E hectare, né? Hectare. HA. Certo. Aí tem aqui Abaetetuba. Abaetetuba, no Pará, o módulo fiscal é 70 hectares. Entendi. É um código, Então, né? é um código. Entendi. Então, 4 módulos fiscais, qual é que tem que ser? Olha, Abaetetuba, no Pará. No Pará é imenso, né? E o Pará tem muita terra que tem que ser preservada. Um módulo fiscal lá é 70 hectares. 70 hectares é que tá pra caramba. É muita 70 terra. de futebol. Multiplique por 4. É. 320 hectares. Então, o trabalhador que tenha 320 hectares de terra, ele é considerado segurado especial. Ele não é Entendi. produtor rural. Vamos ver Aracaju? Bora aí. Será? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Aracaju não. Aracaju não tem rural, tem? Todos os municípios estão aqui. Ah, é? Todos os municípios. Pernambuco, Bahia. Ah, tá fora da ordem aqui, Dom. Podia ser, né? Deixa eu procurar aqui por controle. Minas. Sergipe, Aracaju. Aqui. O módulo fiscal é 7 hectares só. 7 hectares. 7. Certo. 7 hectares. Vamos ver outro aí. Diga aí outro município, você quer saber. Você é proprietário rural. Canhoba. Bota Canhoba para ver. Canhoba pequenininha, vamos ver se presta. Canhoba aqui dá. Canhoba. Cadê Canhoba? Tá aqui embaixo. Ah, tá aqui. 45 hectares. Que isso, cara? Bastante, né? É. Demais. 45 hectares tá E pra esses caramba. dois aí, Mais professor? 45 hectares. Hã? Mais que Aracaju? Mais do que Aracaju. Mais do que Aracaju. A área
em hectare está aqui. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Situação cadastral, imóvel. Tem o número de imóveis aqui, ó, considerado. 548 imóveis se enquadram nessa situação. 20.011 hectares estão nessa situação de ter 1 hectare. Ou, aliás, 45 hectares, né? É o módulo fiscal. Módulo fiscal aí. Pronto. Dá para consultar por aqui, entendeu? Para entrar com a ação, se você tem dúvida sobre o tamanho da terra, você vai ter que consultar aqui para poder saber se o trabalhador está ou não enquadrado. Alguém quer saber mais outro lugar? Tá lá, aqui está o link, eu vou botar o link aí nas mensagens. Ó. Pronto. Tá aí o link para vocês olharem, ok? Parei de compartilhar a tela. Aqui, já encontramos. Vamos para frente. O pescador artesanal, como eu disse, o seringueiro, a gente está no seringueiro, como eu disse, o seringueiro ele não precisa comprovar tamanho de terra, porque ele exerce sua atividade na mata virgem, né, na mata. E o pescador artesanal. O pescador artesanal é aquela pessoa. Óbvio que o pescador não precisa comprovar tamanho de terra, mas ele só precisa demonstrar que exerce atividade sozinha ou sem empregados permanentes. E aí, nessa condição, ele é considerado pescador artesanal. Tem muita gente com dúvida, vieram me perguntar sobre a possibilidade do pescador artesanal receber o auxílio emergencial do governo. E o pescador artesanal não tem direito ao auxílio emergencial porque ele é segurado especial. Segurado especial não foi contemplado pelo auxílio emergencial, certo? Ele tem direito a outras verbas, tem direito ao seguro-desemprego, a atividade dele ele não está prejudicada por conta do coronavírus. Então, o segurado especial, em geral, seja da agropecuária, extrativista, vegetal, ou o pescador, ele não tem direito ao auxílio emergencial. O que é que a gente vai falar mais? Sim, a gente vai falar das situações, veja só. Via de regra, o trabalho em regime de economia familiar, para que todos tenham direito ao enquadramento como segurado especial, eles não podem ter outra fonte de rendimento. Certo? A regra geral é essa. Eu não posso, por exemplo, ter um membro da família, a esposa que trabalha como professora do estado ou do município, recebe lá R$2.000, e o trabalhador rural. O fato dessa esposa ela ser segurada empregada, né, ou na condição, se ela não tiver um regime próprio de previdência, ela vai estar no regime geral de previdência social na condição de empregada, e manter a condição do regime de economia familiar, manter a condição de segurada especial, ok? Então, ela perde essa condição de segurado especial. Agora, existem situações em que o trabalhador pode ter outras fontes de rendimentos, pode ter outras atividades que lhe garantam a subsistência. E são essas situações que precisam ser verificadas. Okay? Então, antes de descartar a hipótese do enquadramento como segurado especial, a gente tem que ver aquelas situações em que há a possibilidade de você ter um outro rendimento e, mesmo assim, não perder a condição de segurado especial. Vamos lá. Primeiro, isso vai estar lá no parágrafo 8º desse artigo 11, certo? Parágrafo 8º e depois o parágrafo 9º também fala alguma coisa. Parágrafo 8º diz: não descaracteriza a condição de segurado especial. Primeiro, a outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel rural
cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais. Essa situação é muito comum, aquele trabalhador que ao longo do tempo vai perdendo sua capacidade de trabalho, vai diminuindo sua capacidade de trabalho, né? E aí, como ele perde a capacidade de trabalho ao longo do tempo, evidentemente a sua subsistência também é prejudicada. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode dividir a terra dele. Ele tem uma terra de até 4 módulos fiscais. Ele trabalha em 2 e pode, com os outros 2 módulos fiscais, negociar com outro trabalhador segurado especial. Essa negociação no âmbito rural pode ser feita dessas formas que estão dizendo aí. Uma parceria. Parceria é, olha, vamos colocar nós 2 aqui a terra e o resultado disso a gente divide. Uma meação. O sujeito trabalha sozinho, me dá metade e fica com metade. Um comodato, em que você disponibiliza a terra e recebe um fixo pelo fato de estar colocando a terra na posse do segurado especial. Observe, os 2 têm que ser segurados especiais. Os 2 têm que ser trabalhador rural, têm que ser trabalhadores rurais. Só que o dono, o proprietário da terra, o possuidor da terra, porque não há exigência dele ser proprietário, isso é uma coisa muito importante. Na caracterização do segurado especial, não há necessidade que ele seja proprietário da terra. Ele pode ser possuidor somente da terra. E aí, sendo possuidor, ele pode, inclusive, fazer essa negociação com outro trabalhador rural. Os 2 trabalham na terra, os 2 tiram sua subsistência da terra. Porém, só um é o possuidor da terra como um todo, é o proprietário da terra como um todo. E aí se beneficia desse rendimento obtido através do trabalho de outro segurado especial. Pois bem, isso não descaracteriza a condição de segurado especial, nem dele, nem de quem é o seu parceiro, meeiro ou comodatário. Certo? Então, é uma situação aí interessante, principalmente para aquele trabalhador que, ao longo do tempo, vai perdendo a sua capacidade de trabalho, a sua força física. Segunda situação, a exploração de atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, olha lá os 120 dias, por não mais de 120 dias no ano. Então, é muito comum no sul do país as pessoas irem visitar as estâncias gaúchas, aí passam uma noite lá para tirar leite da vaca, para fazer pesca e pague, né? Tudo isso são atividades turísticas feitas no âmbito de uma pequena propriedade rural que garante algum rendimento para aquela família naquele período em que não tem safra, né? Não tem produção rural. É o período entre safra. Então, ele pode fazer isso durante 120 dias no ano. É uma coisa um pouco explorada aqui no Nordeste, né? Apesar de ser muito quente, eu acredito que teria gringo aí que ia querer saber como é que é a vida no campo aí no interior, né? Basta ter estímulo estatal para isso, né? Porque as pessoas venham, conheçam, e aí dê um rendimento aí bacana para as famílias de proprietários rurais. Terceira situação em que você pode adquirir um rendimento e não perder a condição de segurado especial, a participação em plano de previdência complementar. Evidentemente, o trabalhador rural, ele trabalha sempre naquele fio da navalha ali, de subsistência, conseguir um rendimentozinho alto lá, mas, assim como ele contribui para o INSS em cima de sua produção rural, e aí da comercialização de sua produção rural, pode sobrar um dinheirinho para ele aplicar num plano de previdência complementar. Porque toda essa contribuição que ele faz para a previdência, seja maior, seja menor a sua comercialização, vai garantir a ele um benefício de apenas um salário mínimo. Então, como é que ele faz para ter direito a uma complementação de aposentadoria, a um valor que vai garantir a ele um rendimento maior de aposentadoria? Basta ele aderir a um sistema de previdência complementar, que não tem a participação do Estado. Não é uma previdência pública, é uma previdência privada.
Mas é uma previdência privada com características específicas. Quais são essas características específicas? Primeiro, tem que ser fechada. Fechada em que sentido? O que é uma previdência complementar fechada? É uma previdência de uma determinada categoria de trabalhadores, seja vinculada à empresa, seja uma categoria específica de trabalhadores. No caso, eles não são vinculados a empresa nenhuma. Eles são uma categoria de trabalhadores que podem ter uma previdência fechada. E sendo fechada, precisa ter alguém que administre essa previdência fechada. E quem deve administrar é um sindicato da categoria ou uma associação da categoria de trabalhadores. Então, essa previdência complementar, que é admitida para os trabalhadores rurais e mantendo a sua condição de segurado especial, é uma previdência complementar fechada, desde que instituído por entidade de classe, associação ou sindicato. Ok? Próximo. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial do governo. Quando eu falei que ele não poderia ter nenhum tipo de rendimento adicional, eu não coloco nessa possibilidade de rendimento os benefícios assistenciais, como o Bolsa Família, por exemplo. Ele pode receber o Bolsa Família, ele pode receber até o BPC, o benefício de prestação continuada, ou alguém da família dele receber o BPC, benefício de prestação continuada, e ainda assim ser segurado especial. Ainda assim, lá na frente, ter direito a uma aposentadoria rural. O que acontece no caso do BPC, por exemplo, é que ele não pode receber a aposentadoria rural, mas o benefício de prestação continuada. O benefício de prestação cessa, porque, por força da Lei Orgânica de Assistência Social, você não pode receber um benefício previdenciário e um assistencial juntos. Mas, enquanto ele está trabalhando, ele pode receber o benefício assistencial sem perder a condição de segurado especial. Okay? Ele e a família dele. Então, Bolsa Família, transferência de renda, Bolsa Safra, né, que é algum benefício que é pago para esse público, assistencial, eles são benefícios que não impactam no direito ao enquadramento como segurado especial. Não é considerado outro tipo de rendimento. O 5 aí, o inciso 5, ele é bem interessante. É a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Aquela situação em que o trabalhador, ao invés de vender o produto bruto, vender a jaca, ele vende esse produto beneficiado. Aí ele não vai vender a jaca, mas ele vai vender a compota da jaca. Ele vai industrializar esse produto. A industrialização artesanal, beneficiamento artesanal. Mas ainda assim, isso agrega valor ao produto. É algo que falta muito nos nossos governantes, em geral, município, estado, é o fomento do beneficiamento da produção rural. Entendeu? Esse beneficiamento da produção rural permite você agregar valor e fazer polos, criar polos econômicos no estado. Alguns municípios, por exemplo, de Minas Gerais, quando a gente fala de Minas Gerais, a gente já pensa no queijo de Minas Gerais, a gente pensa no vinho lá do Rio Grande do sul do país. Por quê? Porque foram criados mecanismos que permitem o trabalhador familiar, o trabalhador em regime de economia familiar, agregar valor ao seu produto. Ok? E isso daí não tira deles a condição de segurado especial. O segurado especial não precisa ser necessariamente primitivo, não precisa viver na idade da pedra, não é? Ele pode ter um beneficiamento de qualidade, utilizando tecnologias, mesmo assim não vai perder a condição de segurado especial, ok? Ele não é necessariamente pobre, né? Eu achei um documentário uma vez muito interessante da Defensoria Pública da União. Até procurem esse documentário no YouTube. Fala sobre
Deus, como é? Racismo institucional, racismo estrutural, alguma coisa assim. Foi uma campanha da Defensoria Pública da União. E nessa campanha, racismo ambiental. Procurem isso, é um tema interessante, inclusive, para TCC. Procure a pessoa Laura, que fala sobre isso. Racismo ambiental. Muito interessante o Quem vai documentário. gostar é Laura. Laura vai gostar. Vai gostar. Racismo ambiental. Nesse documentário, vem mostrando uma situação de uma desapropriação de terras para se passar uma linha telefônica ou de energia, alguma coisa assim, uma linha de transmissão de energia. E aí, no lugar de pegaram a população lá, que estava nessa região, uma população quilombola, inclusive, e começaram a pagar uma bolsa de um salário mínimo para cada família, um valor maior até por família. E tinha uma das proprietárias que estava reclamando, estava dizendo o seguinte: eles estão dando dinheiro para a gente. E a gente não é pobre. Você observava que ela estava numa situação simples, né? Ela era uma pessoa simples, de poucos recursos. Mas o trabalhador rural não se vê como um pobre. O trabalhador rural é um trabalhador rural, ele tem a terra dele, ele produz a terra dele, ele sobrevive do que ele produz, né? Quando ela ficou indignada porque ela passou de uma situação de trabalhadora rural para uma situação de pessoa que depende desse recurso estatal e fica impedida de exercer a atividade rural. Então, essa é uma característica que a gente tem que começar a tirar. O trabalhador rural, ele quer se desenvolver, ele quer ter acesso a outras coisas, ele quer alternativas para a produção rural dele, ele quer poder, de repente, exportar a produção rural dele e se desenvolver a família e por aí vai. A China tem programas bem interessantes sobre isso. Eu vi uma reportagem, acho que do Globo Repórter, de um cara na China que vendia um negócio tão esquisito no meio do mundo. Disse, quem é que vai querer comprar um negócio desse? Um negócio cogumelo, sei lá. Só que vendia tanto, exportava tudo. Por quê? Porque tem os mecanismos que têm que ser oferecidos pelo Estado para poder fazer a exportação, divulgação desse produto. O mundo tem bilhões de pessoas. Alguma pessoa vai querer comprar a produção desses trabalhadores, certo? Mas vamos lá. Próximo. Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Associação em cooperativa agropecuária é uma outra alternativa também para os pequenos proprietários rurais, né? Permitem que ele tenha acesso a linhas de crédito, acesso a novas tecnologias, informações, ao compartilhamento de tecnologias, né? Então, é algo que falta muito. Eu participei de um evento uma vez em que se discutia o futuro da advocacia, né? O pessoal preocupado com a história das inteligências artificiais. Diz que a inteligência artificial vai tirar muitos postos de trabalho dos advogados, dos profissionais de direito. Eu disse, não, muito pelo contrário. A gente vai fazer, como advogado, aquilo que a gente fazia sempre, que é inspirar corações, inspirar mentes, arregimentar pessoas. Então, você chegar numa comunidade dessa e propor uma alternativa para a comunidade, dizer, olha, vamos juntar aqui 10, 20 produtores rurais, vamos fazer uma cooperativa, eles não vão saber fazer essa cooperativa, não é uma máquina que vai inspirar essas pessoas a se organizar numa cooperativa e, de repente, crescer aí economicamente, ver vantagens, desvantagens, enquadramento tributário, não enquadramento tributário, isso quem vai fazer é o advogado, né? É o profissional de direito que vai ter que se reinventar. E aí, aproveitando as potencialidades de sua região. Às vezes a gente olha para o lado, a necessidade de solução de um problema do nosso lado e a gente não imagina que a nossa tarefa como advogado, como jurista, é solucionar problemas, é propor alternativas. E aí, a criação de cooperativas pode fomentar isso, né? Pode ajudar isso no meio rural. Próximo, a incidência do IPI sobre produtos das atividades envolvidas no parágrafo 12. O que acontece? Além de cooperativas, os trabalhadores rurais e segurados especiais podem organizar e podem ser sócios de empresas agropecuárias.
a indústria agropecuária, você pode criar uma indústria agropecuária no âmbito dos segurados especiais, é o que está lá no parágrafo 12. Diz o seguinte: a participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empregado individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial, agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da atividade rural na forma do inciso 7 do caput e do parágrafo 1º. Pessoa jurídica compõe-se apenas de segurados de igual natureza e cedia-se no mesmo município ou em um município limítrofe àquele em que eles desenvolverem suas atividades. Então, perceba, ele é segurado especial, ele continua sua atividade trabalhando na terra e cria uma empresa. Ou se junta com outros segurados especiais e criam uma sociedade empresária para uma determinada atividade profissional. Garante o que isso daí? Maior produtividade, especialização e aí o desenvolvimento econômico de todas as famílias ali envolvidas. Eu vi uma reportagem também, estou vendo muita reportagem nessa minha quarentena. Eu vi uma reportagem de produtores rurais que trabalhavam com a granja, com galinha, né? E o que acontece? Quem cuida de galinha, quem tem esse tipo de produção, sabe que é uma produção que tem que ter muito cuidado. E aqueles galpões imensos onde colocava as galinhas, tem que ter uma temperatura correta, tem que ter o vento passando de um lado para o outro, a renovação da ventilação. E eles não tinham condições de fazer isso. O que é que fizeram? Se uniram, criaram uma empresa e aí tiveram acesso a linhas de crédito, tecnologias novas, a assistência técnica, né? Uma contratação de assistência técnica. Para quê? Para aumentar a produção, estar adequada às regras de mercado, ao ISO, não sei o que, ISO 2000. E eram segurados especiais todos, né? Não havia necessidade de você tirar do enquadramento de segurado especial. Ok? Então, são possibilidades que tem aí o segurado especial. Além disso, vamos lá. Nós temos, já no parágrafo 9º, o recebimento de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere um salário mínimo. Vamos olhar esses dois benefícios primeiro. Pensão por morte e auxílio reclusão. A pensão por morte e o auxílio reclusão são benefícios concedidos aos dependentes do segurado. Então, não é o segurado que recebe, são os dependentes do segurado. Óbvio, se eu admito que o trabalhador ele tem direito de receber uma pensão ou um auxílio reclusão, é porque um dos componentes da família dele pode exercer uma atividade urbana. Não é isso? Então, veja só. São duas situações possíveis que você pode analisar a partir desse dispositivo. A primeira situação é do próprio segurado especial, eu como segurado especial, trabalhar em atividade urbana. Isso é possível? Eu, como segurado especial, posso trabalhar em atividade urbana? Posso, sem perder a condição de segurado especial. Porém, esse meu trabalho em uma atividade urbana, como empregado, por exemplo, de uma fazenda, como empregado de uma agroindústria, perto de minha casa, ele não pode ultrapassar 120 dias no ano. Olha os 120 dias aí de novo. Por que a legislação permite que o trabalhador rural, o segurado especial, trabalhe 120 dias no ano em uma atividade diferente daquele trabalho usualmente? Pelo mesmo motivo que se permite os 120 dias de exploração turística, para que esse trabalhador tenha outra fonte de rendimento no período entre safras, no período em que ele não produz na terra. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai extrair desse dispositivo acerca da pensão por morte, porque se esse trabalhador falece nessa atividade, se ele morre nessa atividade, ele vai deixar direito à pensão por morte para
para a família. E essa pensão por morte, mesmo sendo urbana, porque ele está exercendo atividade urbana, quanto à pensão por morte rural, não tem dúvida, né? Mas essa pensão por morte urbana dá a ele direito a permanecer na condição de segurado especial. Então, faleceu o integrante da família que estava trabalhando em uma atividade rural dentro daqueles 120 dias, essa pensão por morte que é paga é urbana, porém, a família não perde o regime da economia familiar, não perde a condição de segurado especial. Então, é bem interessante isso. E a segunda situação é de um integrante da família ele exercer sempre ou com habitualidade uma atividade urbana. Por exemplo, numa família de trabalhadores rurais, a mãe da família, ela exerce uma atividade numa fazenda constantemente lá, empregada empregada doméstica, que seja, certo? Vai receber um salário mínimo por mês de remuneração. Essa pessoa, esse salário mínimo dentro da estrutura familiar, não vai ser substancial para garantir a subsistência da família toda. Então, não descaracteriza os outros trabalhadores como segurado especial. Ela é segurada empregada doméstica, mas a família continua na condição de segurado especial. Se ela falece, o pai dessa família e os filhos menores terão direito à pensão por morte urbana, que o emprego doméstico é urbano, sem descaracterizar a sua condição de segurado especial. Isso vale para a pensão por morte e para o auxílio reclusão. Mas vale também para o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente já não é pago para o dependente. O auxílio acidente é pago para o segurado. Só que é aquele segurado que sofreu um acidente e tem diminuído a sua capacidade de trabalho. Ele consegue trabalhar, certo? Ele consegue lá colocar a terra, mas com dificuldade, porque ele tem uma sequela decorrente de um acidente. Do trabalho é um acidente comum, ok? Esse trabalhador vai receber meio salário, 50% do salário mínimo. E vai continuar na condição de segurado especial. Esse 50% do salário mínimo é o auxílio acidente, ok? Então, é 50% do que seria a aposentadoria dele. Só que, como a aposentadoria dele vai ser sempre de um salário mínimo, porque ele é segurado especial, então o auxílio acidente vai ser necessariamente de meio salário mínimo. É um rendimento a mais da família, mas motivado por um acidente, uma redução da capacidade de trabalho dele. Ok? O inciso 3, o inciso 2 fala do benefício de previdência complementar. Aquilo que eu falei, se ele pode pagar a previdência, ele pode receber o benefício da previdência. Então, não tem dúvida com relação a isso. O 3 fala disso que eu expliquei aqui. O exercício de atividade remunerada por período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. O trabalhador rural, o segurado especial, pode trabalhar durante 120 dias no ano, nesse período aí de entre-safra, nesse período em que ele não tem condições de produzir na terra. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores. Eu vou juntar o 4, o 5, o 4 e o 5. Por quê? O 4 e o 5 dizem respeito à mesma coisa, que é o exercício de mandato, que por sua natureza é temporário. Se ele vai exercer um mandato como vereador, um mandato como presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais, ele vai estar por um tempo só. Né? É um exercício de atividade temporária, por isso que é mandato. Então, por ser mandato, ele não perde a sua condição de segurado especial. Como vereador, durante a vereança, ele continua contribuindo para a Previdência. Ele vai contribuir para o regime geral de Previdência Social. Porém, quando terminar a vereança dele, ele volta para a condição de segurado especial e não prejudica a condição de segurado especial de toda a família. Ele é vereador,
recebe o subsídio de vereador, mas continua na condição de segurado especial. Próximo. Parceria ou meação é aquela situação que eu expliquei do trabalhador que coloca à disposição. Ele tem 4 módulos fiscais. Ele bota 2 módulos fiscais para um parceiro, meieiro, colocar a terra. Bom, nem ele, nem o parceiro perde a condição de segurado especial. Os dois são segurados especiais. Atividade artesanal com matéria-prima produzida pelo próprio grupo familiar ou matéria-prima de outra origem. Atividade artesanal, trabalhar com miçanga, com jarro, de barro, escultura, tudo isso é válido como outras formas de rendimento para a família. Ele pode usar a matéria-prima local ou trazer matéria-prima de fora, porém, o rendimento obtido não pode ser superior a um salário mínimo, certo? Então, ele pode usar esse período até entre safra para desenvolver atividades artesanais. O mesmo em relação a atividades artísticas em geral. Se ele é, por exemplo, um sanfoneiro da região, é o januário da região, quem é mais antigo, né? Se ele é o januário da região, ele pode fazer dinheiro com isso. Agora, até um salário mínimo, ok? Pode usar a terra para vaquejada, para fazer quadrilha, eventos artísticos na região, ok? Então é isso, gente. São as situações, relembrando aquelas situações em que o trabalhador rural, ele pode ter outras fontes de rendimento, ele pode ganhar dinheiro com outras coisas e não perder a sua condição de segurado especial e não prejudicar a família também, porque a família tem direito a esse enquadramento como segurado especial pelo fato deles estarem no regime de economia familiar. Por isso é tão importante a manutenção desse enquadramento. Alguém tem alguma dúvida acerca da aula de hoje? Querem que eu encerre a gravação aqui? Eu vou encerrar a gravação para aqueles que são mais tímidos. Pronto, parei a gravação, vou colocar